Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Bom dia para você que nos acompanha. Hoje é 15 de setembro de 2021, quarta-feira. Está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. O dia 15 de setembro é o Dia Internacional da Democracia, uma data reconhecida pela Organização das Nações Unidas. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. Foram 4 anos que a Rádio Nacional do Alto Solimões não realizava o evento. Esse ano, de acordo com a coordenadora da emissora, Mislene Ferreira, tem um motivo a mais para sua retomada. É o aniversário de 15 anos da Rádio Nacional na região. E a última foi em 2016. Nós ficamos aí 4 anos sem realizar. E agora, 2021, a gente volta, com a 5ª edição do festival, com um motivo especial, que é comemorar 15 anos da Rádio Nacional. E o presente para isso tudo é essa produção artística, cultural que a gente traz como trabalho social da rádio também, de apresentação dos nossos talentos e composições que venham elevar a nossa cultura, a nossa riqueza, a nossa natureza, a beleza dos diferentes povos que essa região compõe, que é o Alto Solimões, que nós temos aqui o indígena, o brasileiro, o colombiano, o peruano. Então tudo isso traz uma riqueza cultural que não se encontra em lugar nenhum, é só aqui, O regulamento e a ficha de inscrição para participar do Festival de Música da Rádio Nacional do Alto Solimões pode ser acessado no endereço nacionalaltosolimões.ebc.com.br. O material e a inscrição pode ser obtida e feita também pelo correio. Ou, devido à precariedade de internet, a emissora está com ponto de atendimento presencial na sede localizada na Rua Rui Barbosa, bairro Rui Barbosa, em Tabatinga, Amazonas, no horário das 8 ao meio-dia até o dia 24 de setembro. Todo cantor, compositor, residente na região do Alto Solimões e da Tríplice Fronteira pode inscrever até 2 músicas em uma das 3 categorias: música em espanhol, música em português e em idioma indígena. De Tabatinga, no Amazonas, Kátia Franco. Foi preso nesta terça-feira, na capital paulista, um homem suspeito de ter participado do mega assalto a bancos públicos de Araçatuba, no interior do estado. O mandado de prisão temporária foi cumprido pela Polícia Federal. Além dele, a polícia cumpriu outros 25 mandados de busca e apreensão com o objetivo de seguir as investigações do crime que marcou a madrugada do último dia 30 de agosto. Os mandados foram cumpridos nas cidades de São Paulo, Campinas, Piracicaba, Guarulhos e Araçatuba. Até agora foram presas 8 pessoas acusadas de envolvimento no roubo às agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Outros 2 acusados morreram. As cenas de violência chocaram o país inteiro. Além dos acusados, 2 moradores de Araçatuba foram mortos durante o roubo. Outras 5 pessoas ficaram feridas e mais de 100 quilos de explosivos que foram espalhados pelo centro da cidade foram detonados pela polícia. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
A Justiça do Rio de Janeiro determinou o afastamento de uma técnica de enfermagem das atividades relacionadas à vacinação contra a Covid-19 na capital fluminense. A decisão é do juiz André Felipe Veras de Oliveira, da 32ª Vara Criminal. De acordo com a denúncia no processo, ainda em fase de inquérito na esfera policial, a técnica de enfermagem, lotada em um posto de saúde do bairro de Copacabana, na zona sul da cidade, teria desviado uma dose da vacina Oxford AstraZeneca. A servidora teria deixado de aplicar o imunizante em uma idosa. O caso aconteceu em janeiro deste ano. O juiz deferiu parcialmente a medida cautelar para o afastamento da servidora da campanha de vacinação e deixou a critério da Secretaria Municipal de Saúde a realocação da profissional para uma unidade que não estivesse vacinando contra a Covid. A decisão foi em julho e divulgada nesta terça-feira pelo Tribunal de Justiça do Rio. E a polícia continua investigando o caso. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. O número de produtores artesanais de chocolate dobrou nos últimos 4 anos no país. E apesar da pandemia, o faturamento de 42% dessas empresas foi maior em 2020 do que em 2019. A pesquisa mapeou 118 negócios artesanais de chocolate, a maioria utilizando o cacau do sul da Bahia e com capacidade de produção de até 100 quilos por mês. As mulheres são maioria entre os empreendedores desse mercado. 80% deles possuem nível superior completo e 84% já realizaram cursos relativos ao setor de chocolate e de cacau. O estudo analisou os empreendedores Bean to Bar, aqueles que compram as sementes de cacau para produzir o chocolate, e os Tree to Bar, que são aqueles que produzem o cacau e o próprio chocolate. O analista de competitividade do Sebrae, Luiz Rebelato, explica que o grande diferencial desses produtos está na matéria-prima. Ele destaca os principais fatores que têm feito esse mercado crescer. Então nós temos um perfil de consumidor que já demonstrava uma tendência, de aumento de consumo. Essa situação da pandemia que trouxe um impacto forte no e-commerce e os empreendedores então se colocando ali, buscando novas alternativas e encontrando nesses produtos diferenciados nichos que valorizam uma matéria-prima de qualidade, gerando produtos de alto valor agregado. O empresário Rogério Camei, dono da Mestiço Chocolates, que fica em São Paulo, começou a trabalhar no ramo para tentar agregar valor ao cacau produzido na fazenda da família, que fica na Bahia. Ele destaca a qualidade dos chocolates com o máximo de pureza. Lembrando sempre que esse tipo de chocolate que a gente faz, no nosso caso a gente chama de Tree to Bar, que a gente começa do plantio da árvore lá na fazenda, é um chocolate diferenciado porque a gente consegue, trabalhando praticamente só com cacau e açúcar, oferecer para os nossos consumidores uma variedade muito grande de sabores aí, Então a gente tem um chocolate de alto nível. Os chocolates em barra, os nibs de cacau e os bombons são os principais produtos desse mercado e, em geral, com concentração de cacau mais alta, entre 70% e 89%. A maior parte dos negócios fatura até R$ 81 mil por ano. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Chegou o momento de você escolher a sua carreira? É normal ficar em dúvida sobre qual profissão a seguir, uma vez que são várias as opções e é possível que você se sinta atraído por boa parte delas. Então acompanhe comigo as dicas de profissões. Você gostaria de ser médico? O médico é aquele profissional que cursou a medicina como curso superior. Saiba que é um dos cursos mais concorridos nos vestibulares. Aquele que se forma nessa área pode fazer residência médica, bem como atuar em áreas específicas. Pode também ser aquilo que nós chamamos de generalista, atuando em hospitais, clínicas e postos de saúde. Os especialistas são aqueles que
optam pelas cadeiras da psiquiatria, oncologia, cirurgia, ginecologia, entre outros. O médico ainda pode optar pela vida acadêmica, a docência, dedicando seu tempo à pesquisa e, claro, para seguir essa profissão, é necessário ter facilidade com as ciências biológicas, ter bastante tempo para estudar, já que é preciso estar sempre se atualizando, e bem como interagir com as outras pessoas. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. O monoteísmo hebraico. O povo hebreu experimentou escravidão, dispersão e exílio. Entre os anos 586 a 538 a.C., foram aproximadamente 48 anos de cativeiro e exílio na Babilônia. Conta-se que no século I a.C., cerca de 5 milhões de judeus viviam longe da Palestina. 4 milhões viviam sob a égide do Império Romano. Restabelecido no século VI a.C., o Estado judeu durou mais de 600 anos, mas, curiosamente, sempre sob a tutela estrangeira. De acordo com a historiografia, ele foi totalmente destruído pelos romanos entre os anos 135 e 136 de nossa era. Dispersos pelo mundo, o povo judeu se reuniu novamente com a criação do Estado de Israel em 1948, ou seja, após mais ou menos 1812 anos. E nessa situação, experimentou o que se pode chamar de dupla cidadania, pois viviam submetidos às normas da Torá e também ao direito não judeu, uma vez que se constituíam em minoria nos países que habitavam. Tal situação reclamava se fizesse uma escolha: viver em isolamento e mantendo o nacionalismo sagrado ou ser assimilados, abandonando sua identidade cultural. Ao longo do tempo, o contato com outras culturas suprimiu, de fato, a dimensão jurídica dos preceitos religiosos sobre os quais nasceu o chamado povo de Deus. O sistema ético da Torá não apresentava diferença entre direito, ética e prática ritual. Para esse sistema legal, havia um termo genérico que englobava todo o sistema de leis e observância no judaísmo, halaká. A halaká, termo rabínico reduzido para tradição, não se discute, diferentemente dos argumentos, chamados din. Para bem se compreender o significado da tradição para o povo hebreu, basta verificar qual a abrangência do termo halaká. Orientação, hábito, costume, modo de agir e práticas, englobando o pessoal, o social, o nacional, as relações exteriores e a observância no judaísmo, observância daquelas leis e tradições da Torá. A ética dessa cultura, de raízes profundamente religiosas, apresenta uma relação, um pacto, uma aliança com Deus, mas não qualquer Deus. Yahweh é um rei, um legislador, um soberano de uma sociedade política, não somente o criador do mundo, mas o soberano absoluto do povo. Essa ética absoluta e totalizante se compara ao próprio Deus, que impõe sua imagem de perfeição e santidade como um modelo de vida. O ponto fundamental nessa relação é que não se trata de umas simples propostas de dogma de fé reclamando a adesão dos fiéis. Trata-se da proclamação de normas imperativas de conduta, de observância escrupulosa na vida cotidiana. A palavra Torá, traduzida vulgarmente por lei, em sua compreensão profunda, significa ensinamento. Todavia, não é qualquer ensino, mas aquele que não admite contestação, cujo caráter é normativo. No pacto, que possui caracteres de uma convenção constitucional, visto que dá nascimento a um verdadeiro Estado, aí compreendendo-se o conjunto de 3 elementos, povo, território e governo, o povo se constitui naqueles com os quais se estabeleceu a aliança. Através de Moisés, Deus propõe um conjunto de regras que é aceito sob a forma ritual. Se trata de uma aliança desigual, o que caracteriza e representa bem os costumes daquela época, onde eram comuns guerras, invasões, lutas e surgiam os dominados e os dominadores. O povo da aliança seria o vassalo, isto é, súditos do rei Deus.
que fazia a promessa de proteção, a qual não poderia em nenhuma hipótese ser reclamada. O soberano não podia ser instado no cumprimento do ato. A aliança entre Israel e Deus, representada por Moisés, possui todas as características do tratado desigual, característico daqueles tempos. Tudo era condicionado ao comportamento do súdito. Assim sendo, a circuncisão poderia ser considerada como sinal da promessa divina, mas não condição da existência dessa promessa. A existência dessa promessa dependia sempre da conduta do súdito. Uma última observação importante é que as expressões reino dos céus, reino de Deus, que não são encontradas naqueles antigos livros religiosos, é muito fácil entender porque, ao falar com o seu povo, Jesus era perfeitamente compreendido quando mencionava tais expressões, retratando um reino dos céus e um reino de Deus. É que eles se harmonizavam completamente com a ideia de um Deus soberano e legislador de uma sociedade política. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. Missão dos Espíritas. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Deixai de temores, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades à sua propagação. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Falareis, certamente, a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem sei, mas que importa? É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Sim, vós todos, seres humanos de boa fé, que tendes consciência de vossa inferioridade, ao contemplar no infinito os mundos espaciais, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e aniquilai o culto do bezerro de ouro, que dia a dia mais se expande. Ide que Deus vos conduz. Seres humanos simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador sabe falar. Ide e pregai, que as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Somente os lobos caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos imoladores. Ide, seres humanos que sois grandes perante Deus, e que mais felizes que Tomé, credes sem querer ver, e aceitai os fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguistes obter por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Marcha, pois, para a frente, grandiosa falange da fé, e os pesados batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus, mas ainda mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios da impureza no coração humano. Parti, pois, cheios de coragem,
para remover essas montanhas de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes à idade das lendas. Da mesma maneira como só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores à civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. E depois, levando a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que desejarão prová-la, e aos simples e pequeninos que a aceitarão, pois, principalmente entre os mártires do trabalho, nessa expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. E ide, que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus a consolação divina que lhe oferecerdes, e baixando a fronte renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange, mãos à obra, o arado está pronto, a terra preparada, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Perguntareis então, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos, podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios de caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, esses serão destruídos. O Espírito Erasto traz no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, uma comunicação sobre a missão dos espíritas. Em Paris, no ano de 1861, ele vai tratar de um tema muito interessante. É a transição planetária. Seu convite é a observação e muito mais ao trabalho. O nosso planeta chegou desde algum tempo no período em que as práticas e os hábitos que caracterizaram o velho mundo, isto é, os preconceitos de toda ordem, as barbaridades, as brutalidades, ficaram frente a frente com os hábitos e costumes do novo mundo, onde a lei vigente será a do amor. Nesse período, a misericórdia divina convida aqueles que já percebem o conjunto de acontecimentos para bradar com voz firme e serena: a morte não existe. Com isso, avisar que nossos velhos hábitos e costumes precisam passar por uma reforma. Se isso não ocorrer nessa vida, será em outra, pois essa é a justiça divina verdadeira. Todos estão convidados a permanecerem experimentando os benefícios do progresso que o nosso planeta já atingiu. Mas o coração, onde não venceu os princípios da solidariedade, da igualdade e da fraternidade, será convidado a mudar de escola e estudar um pouco mais com recursos adequados ao patamar evolutivo em que se encontram. Ser espírita é propagar esses princípios, não admitindo nada, absolutamente nada, em contrário. É isso então, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão em comentário. Um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.